Bom dia, oitavo ano. Então vamos lá, acordar, né? Segunda-feira com o pé direito. Vamos começar a semaninha aí com tudo, né? A prof já deixou um esqueminha aqui pra gente fazer aquela revisada geral sobre voz passiva, tá? Eu quero corrigir com vocês os exercícios que ficou no caderno de atividades e aproveitar para a gente dar uma repassada sobre o assunto, tá? É um conteúdo que requer um pouquinho mais de atenção, né? Eu sei que às vezes pode ter ficado alguma dúvida da aula passada, então a gente vai dar uma repassada aqui, tá? Espero que vocês tenham dado uma olhada aqui na apostila, nessa parte aqui do caderno de atividades, que ele tem uma explicação um pouco mais detalhada do que vocês têm lá na apostila, né? Mas, enfim, mesmo assim a prof vai dar uma pincelada aqui com vocês, tá? Então, se ficou alguma dúvida, vamos ver se a gente consegue sanar, tá? Então, o que é a voz ativa, gente? É quando o sujeito da ação, ele tá realizando a ação, certo? Ele é o agente da ação, por isso que ele é chamado de sujeito agente. Então, se eu digo lá, o menino leu o livro, então, eu entendo que ele realizou a ação de ler o livro, certo? No momento que eu vou passar essa oração para a voz passiva, eu vou pegar o quê? O livro, que foi o que sofreu a ação, digamos assim, então ele passa a ser o sujeito paciente, tá? O livro foi lido pelo menino, tá? E o sujeito agente, que era sujeito aqui na voz ativa, passa a ser o agente da passiva lá na voz passiva, certo? Então, aqui o livro passa a ser o sujeito paciente e lá o sujeito passa a ser agente da passiva, certo? Então, eu faço essa troca aqui, ó. O menino leu o quê? O livro. Então, o livro foi lido pelo menino. Então, dessa maneira que eu faço essa transição da voz ativa para a voz passiva, tá? Aqui é falado um pouquinho sobre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que também nós falamos na aula passada, mas aqui explica um pouquinho mais claramente para vocês, né? Então, usando esse mesmo exemplo, tá? De frase, o livro foi lido pelo menino. Então, esse tipo de construção em que eu tenho... Só um pouquinho, gente. Então, quando eu tenho esse tipo de construção em que eu tenho um verbo auxiliar, né? Verbo auxiliar, verbo ser, tá? E um verbo no particípio, eu tenho a construção em que indica que é a voz passiva analítica, como vocês têm ali explicado, ó. Eu tenho o verbo auxiliar, tá? O foi, e eu tenho o verbo principal no particípio. Então, isso caracteriza a voz passiva analítica, tá? O que caracteriza a voz passiva sintética, pessoal? Indica quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular, partícula passivadora se, tá? Aí eu caracterizo essa frase na voz passiva sintética, como aluga-se uma casa ou alugam-se casas, por exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de voz passiva sintética. Essas frases aqui que tem essa estrutura verbal aqui, que a gente chama de locução verbal também, é a voz passiva analítica, tá? Que acho que vai ter algum exercício que vai estar pedindo isso. Aí é explicado aqui a regra de transformação, né, de voz ativa para voz passiva, certo? Que a gente falou sobre isso aqui. O contrário, o contrário disso, de voz passiva para voz ativa, tá? Uma observação aqui, ó. Ao fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa, é importante manter o mesmo tempo e modos verbais. A moça resolvia o problema.
Passando para a voz passiva, o problema era resolvido pela moça. É errado eu dizer o problema foi resolvido pela moça, tá? Porque passado, verbo no passado, tá? Então eu tenho que usar o verbo auxiliar conforme o verbo que está na oração principal lá, tá? Aqui também sobre a partícula C, né, o pronome C, que na voz passiva sintética é chamado de partícula apassivadora, tá? Então, ó, compraram-se livros. Para identificar se de fato é partícula apassivadora, passe a frase para a voz passiva analítica. Livros foram comprados. Então, quando eu consigo fazer essa transformação, eu tenho certeza que essa frase está na voz passiva sintética, tá? Deve haver concordância do verbo com o termo que o sucede, porque este exerce o papel de sujeito do verbo. Vendeu-se um apartamento, venderam-se apartamentos, tá? Então, se eu tenho singular, o verbo tem que estar no singular. Se eu tenho plural, o verbo tem que estar no singular. É errado eu dizer aluga-se casas, por exemplo. Tá? Então, seria alugam-se casas, tá? Então, vamos lá corrigir os exercícios, gente. Página 20. Então, aqui vocês tinham um texto, a busca da felicidade, né? A questão 1 pede o seguinte, para você explicar com suas palavras a seguinte passagem do texto. Eu vou ler esse trechinho. Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Achei muito bacana esse trecho. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para frente. Felicidade é um truque. Achei super interessante o trecho dessa frase aqui. Então, explique com suas palavras o que significa essa passagem aqui, tá? Então, para a autora, isso aqui é uma sugestão da autora. Obviamente que cada um de vocês colocou a sua impressão e a sua resposta vai estar certa, tá? Vocês não precisam mudar a sua resposta por conta disso, a não ser que você queira acrescentar alguma coisa na sua resposta, ó. Para a autora, buscamos sem cessar a felicidade. Então, vocês já viram em desenho animado, né? O bichinho lá, o cavalo com a cenourinha aqui na frente. Então, ele corre, 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 corre e nunca alcança a cenoura. Então, ela colocou essa analogia que a gente está sempre correndo atrás da felicidade, né? Às vezes até a gente consegue dar uma mordidinha, certo? Então, que nós buscamos a felicidade sem cessar. É como se estivéssemos o tempo todo tentando morder a cenoura, tentando atingir a felicidade, sem nunca alcançá-la por completo. Por isso, ela se refere a essa busca como um truque, né? Então, aí se você quer acrescentar mais alguma coisa à sua resposta, né? Vocês fiquem à vontade. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um verbo na voz passiva. E aí, qual alternativa vocês marcaram? A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade? Não, né? Aqui nós temos uma frase normal, simples, né? É ela que nos força a estudar. Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Aqui ocorre o que, ó? Voz passiva analítica, né? Foi desprezado. Então, letra C. 3. Indique com VA as frases que estiverem na voz ativa e com VP as que estiverem na voz passiva. Então, aí aqui, ó, vocês já pararam aí para analisar, tá? Não vou analisar uma a uma, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então, eu já vou dizendo qual que é o que, tá? Então, letra A, VA, voz ativa. B, VP, passiva. C, VA, ativa. D, VP, né? Foi reconhecido. E, VA,
FVA, GVA, HVP, IVA, JVP, KVA, LVP, MVA, NVA, OVP. Ok? Passe para a voz passiva as frases da voz ativa a seguir. Então, aqui vocês vão ter que fazer aquela troca ali, ó, né? Aqueles exemplos que vocês têm aqui na apostila, aqui atrás, vocês teriam que fazer aqui. Então, olha lá, todos podem comprovar esses dados. Então, você vai pegar lá, esses dados podem ser comprovados por todos, ok? Esses dados podem ser comprovados por todos. Não é difícil, né? B. O advogado apresentou as evidências. As evidências foram apresentadas pelo advogado. O advogado apresentava as evidências. Aqui, ó, eles colocaram os verbos, né? Um no pretérito perfeito e um no mais que perfeito, né? E um no imperfeito. Para quê? Para vocês fazerem a mudança correta. Agora, as evidências eram apresentadas pelo advogado, né? Uma é foram apresentadas, a letra B. A letra C, eram apresentadas, tá? Letra D. Os atletas conquistarão muitas vitórias. Ó, o verbo está no futuro. Então, vai ficar muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Letra E. Os alunos resolviam todos os exercícios mais difíceis. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Os moradores ouvirão os disparos dos canhões. Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Os professores exigiram a presença dos alunos. A presença dos alunos foi exigida pelos professores. Letra I. Aquelas mulheres da vila contavam histórias muito interessantes. Como que fica a voz passiva? Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. J. Os habitantes da floresta protegem todos os segredos dos patriarcas. Todos os segredos dos patriarcas foram protegidos pelos habitantes da floresta. Muito bem. K. Os habitantes da floresta protegiam todos os segredos dos patriarcas. Ó, aqui só mudou o tempo verbal, né? O modo, perdão. Todos os segredos dos patriarcas eram protegidos pelos habitantes da floresta. Os habitantes da floresta protegeriam todos os segredos dos patriarcas. Também aqui mudou o verbinho ali. Todos os segredos dos patriarcas seriam protegidos pelos habitantes da floresta. Então, o que muda? Muda o verbo auxiliar. O verbo proteger continua no particípio. O que mudou? Mudou. Protegeram, mudou para foram, né? Nós usamos o verbo o passado dele, depois eram e depois seriam. Então, os três tempos verbais em que o verbo principal estava, protegiam, protegeriam e protegeram, é que o verbo auxiliar se encaminhou. Os soldados cumpririam quase todas as exigências dos prisioneiros.
quase todas as exigências dos prisioneiros seriam cumpridas pelos soldados. Os professores, aqueles alunos surpreenderão os professores. Os professores serão surpreendidos por aqueles alunos. Ok, a questão 5, vocês iriam fazer ao contrário, né? Passar da voz passiva para a voz ativa, tá? Letra A, a cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Cidadãos, você vai pegar o agente da passiva, que é o quê? Cidadãos muito comuns. Habitavam a cidadezinha. Habitavam com M, tá? Não é com A ou tio, não. Os professores serão homenageados pelos alunos. Então, quer dizer que foram os alunos que homenagearão os professores, né? Os alunos homenagearão os professores. Muitos erros ainda seriam cometidos pelos participantes do curso durante o aprendizado. Então, esse durante o aprendizado pode continuar aí no final, tá? Então, quem é o agente da passiva aí, ó? Participantes. Então, os participantes ainda cometeriam muitos erros durante o aprendizado, tá? A verdade foi revelada a todos pelos astronautas. Então, os astronautas revelaram a verdade a todos. Notícias falsas eram divulgadas pelas redes sociais durante as eleições. Então, as redes sociais divulgavam notícias falsas durante as eleições. Os equipamentos seriam inventados por quem chegasse primeiro. Quem chegasse primeiro inventaria equipamentos. As testemunhas serão interrogadas por especialistas em informática. Especialistas em informática interrogarão as testemunhas. Os turistas serão acompanhados pelo guia. O guia acompanhará os turistas. A ilha foi destruída pelo furacão. O furacão destruiu a ilha. E letra J, o livro sobre Shakespeare será estudado por todos os participantes do grupo. Então, todos os participantes do grupo estudarão o livro sobre Shakespeare. Questão 6. Transforme os verbos na voz passiva sintética para a voz passiva analítica, mantendo o mesmo tempo e modo verbais. Então, esse exercício eu achei bem legal, porque ele faz com que você perceba quando a frase está na voz passiva sintética, como você vai entender que ela realmente está na voz passiva, fazendo essa transformação, tá? Então, consertam-se geladeiras, quer dizer que geladeiras são consertadas. Quando você consegue fazer essa transformação, você tem certeza que aquela frase está na voz passiva analítica, tá? Reformaram-se os sofás. Então, os sofás foram reformados. Devoravam-se sanduíches durante o recreio. Sanduíches eram devorados durante o recreio. Isso pré-pandemia, né? Antes da pandemia isso acontecia. Estudava-se o livro de biologia com muita atenção. Então, o livro de biologia era estudado com muita atenção. Homenageou-se o professor. O professor foi homenageado. Esqueceram-se os deveres durante aqueles dias. Os deveres foram esquecidos durante aqueles dias.
Qual página que eu mandei vocês fazer? Agora eu tô perdida. Eu acho que era só até a 21, né? Bom, terminar isso aqui agora. Levantavam-se diversas bandeiras pacifistas naquela época. Diversas bandeiras pacifistas eram levantadas naquela época. Preencheram-se todos os requisitos. Todos os requisitos foram preenchidos. Preenchiam-se todos os requisitos. Então, vocês viram que mudou aí o tempo verbal. Todos os requisitos eram preenchidos. Preenchem-se todos os requisitos. Todos os requisitos são preenchidos, certo? Então, olha só, nós já fizemos mais toda a página 22, né, o exercício 5 e 6. Então, vocês vão ficar agora como tarefa o exercício 7, 8 e 9, que são exercícios de objetivos, né, de marcar X, e a página 24 e 25, tá? Eu vou marcar aqui para eu não me perder, tá? Então, vai ficar essas duas páginas de tarefa aqui e o exercício 7, 8 e 9, tá bom? Então, espero que hoje tenha ficado mais claro esse conteúdo para vocês e agora mais fácil ainda para resolver os exercícios, tá bom? Então, até amanhã, um beijo para vocês.